Olá pessoal, bem-vindos aqui a Marketing Secrets e hoje tenho uma convidada muito especial, alguém que eu já conheço desde 2017, salvo erro, 2017, 2016, por aí, e que tem feito coisas absolutamente excepcionais. O verdadeiro perfeccionista somos nós, que pegamos um aprendizado e colocamos em ação muito rápido. Para quê? Eu quero errar o mais rápido possível, para eu poder aperfeiçoar e chegar numa perfeição, acho que nem existe, né? Mas na melhor versão que eu puder, o mais rápido que eu puder. É um marco no Brasil, é uma pessoa de referência no Brasil. Seu nome, Paula Abreu. Todos os dias o empreendedor tem de efetuar 3 vendas. A venda a si mesmo, a venda à sua equipa e a venda ao cliente. Para que isto aconteça com a maior eficácia possível, precisamos de algo muito forte: marketing. Marketing é a única resposta possível para fazer crescer pequenas empresas que não têm um músculo financeiro para enfrentar os tubarões do mercado. Por isso, a pergunta é: como é que podemos fazer um marketing que seja poderoso e ao mesmo tempo não esvazie os nossos bolsos? O meu nome é Ricardo Teixeira, sou empreendedor há mais de 2 décadas e um apaixonado por marketing. Todas as semanas procurei partilhar estratégias e táticas de marketing que procurem responder a esta pergunta. Bem-vindo ao QI Marketing Secrets. Olá, Paula. Olá, Ricardo. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de poder falar para a sua galera e bater papo com você, aprender um pouquinho dos seus marketing secrets. Muito bem. Paulinha, diz-me de onde é que é? Só para dar assim uma intro aqui à galera toda. De onde vens? Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, e vivi a vida quase toda aqui, exceto por um ano em que vivi nos Estados Unidos, fui fazer um mestrado. Fui advogada por muitos anos, por 13 anos, e por 15 anos trabalhando nesse mundo jurídico, né, e no mundo corporativo. Então, fiz um mestrado em Nova York e depois, na volta para o Brasil, morei 4 anos em São Paulo, depois voltei para o Rio. Então, esses foram os meus lugares aqui pelo Brasil e fora, mas nessa época ainda estava advogando, né? E aí, quando voltei para o Rio, poucos anos depois, eu já abandonei a carreira da advocacia para seguir como escritora, né? E aí aconteceu o marketing, mas foi tudo sem querer. Peraí, eu não sabia disso. Ou seja, aconteceu primeiro escritora e depois aconteceu a marketeer? Sim, quando eu abandonei a carreira lá atrás, Ricardo, em 2012, a minha resolução foi: vou viver de escrever meus livros. Eu já tinha publicado 2 livros antes como advogada, mas eu queria realmente ter tempo para fazer isso, poder fazer o dia todo, realmente viver disso. E aqui no Brasil, eu acredito que aí em Portugal também tem uma crença parecida com essa. A gente tem uma crença aqui de que não dá para viver de escrever, não dá para viver de livro, não dá para viver de arte, que essas coisas não dão dinheiro, que você não vai conseguir pagar suas contas. Então, eu passei muitos anos não me permitindo seguir esse sonho, porque eu tinha medo de não ser capaz de pagar minhas contas, de, né, sustentar meu filho. Eu tinha um filho nessa época, quando eu abandonei a carreira, ele tinha 3 anos. Então, eu tinha um pouco de medo. E aí, como eu escrevi o 3º livro, contando que eu estava abandonando minha carreira, que eu queria fazer o que eu amava e tudo mais, eu comecei a escrever sobre isso gratuitamente no Facebook. Na época, o Facebook, né, era a rede social mais em evidência. Hoje em dia já não é mais, mas na época era. E as pessoas começaram a me pedir para fazer coaching com elas ou dar mentoria, porque elas também estavam insatisfeitas no trabalho e carreira, também tinham abandonado algum sonho, também queriam fazer algo diferente, ter coragem para mudar. E aí eu fui para o mundo do coaching e da mentoria, que não era o meu plano também. O meu plano era só escrever os livros. Publiquei o Escolha Sua Vida, que foi o livro em que eu conto como que eu escolhi a minha vida e dou o caminho, né, para quem está ainda um pouco perdido sobre como fazer essa transição de carreira e de vida. E aí as pessoas começaram a me perguntar como é que eu estava conseguindo clientes de coaching no Facebook, porque, né, que marketing era esse que eu fazia que conseguia tanto cliente, porque eu tinha uma agenda lotada e uma fila de espera que chegou a ter mais de 200 pessoas, sendo que eu era uma iniciante em tese, né? E eu tinha uma agenda como se fosse uma coach já muito experiente, muito antiga no mercado. E aí foi que eu comecei a ensinar, né,
o marketing digital, num primeiro momento só mostrando, contando o que eu estava fazendo. Então, fiz uma membership lá atrás, em 2012 ou 13. Eu acredito que posso dizer que foi a primeira membership do Brasil, e principalmente de marketing digital, né, e negócios. E, na verdade, era como se fosse um reality show do meu negócio, porque ela chamava de 0 a 100 mil em um ano, e eu prometia que eu ia mostrar o que eu estava fazendo para fazer 100 mil em um ano. Mas eu não garantia que eu ia conseguir fazer, porque eu não tinha como dar essa garantia. Então eu falava assim, ou você vai aprender como que faz, ou como que não faz. E aí você não replica o que eu estiver feito e deu errado. Isso é uma grande sacada, que é mais de uma centena de pessoas. Documentar a jornada. Eu acho isso muito legal de contar, esse começo, Ricardo, porque eu vejo que tem muita gente, eu não sei se na sua audiência tem esse perfil mais da galera que está começando. Na minha audiência tem muita gente iniciando. E a galera que está iniciando tem muito esse medo de, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, que tem que ser eu tenho que ter muito resultado. E não, você pode começar de onde você está agora, com o que você tem agora, de uma maneira criativa. Né? Eu fiz uma promessa muito clara. Eu não menti que eu vou te ensinar a fazer 100 mil, sendo que eu não sabia fazer. Eu falei, eu não sei o que eu estou fazendo, mas está dando certo. Eu vou documentar tudo e contar tudo para você. Vou te dar as métricas de tudo. E aí, tudo que der certo no final do mês eu te falo. Que deu errado também eu te falo para você não fazer. E tinha mais de uma centena de pessoas acompanhando isso lá na época de 2013. Isso é extraordinário, mas isso envolve algo que eu percebi em ti, que é também autenticidade e muita integridade, ou seja, what you see is what you get, não é? Não há e achas que isso influenciou muito também na escada do teu sucesso, ou seja, na forma como... Com certeza, porque na verdade eu acredito que uma das minhas maiores medicinas que eu compartilho com a minha audiência não é o marketing digital em si, né? Mas sim se reconectar com quem você verdadeiramente é, porque eu vivi por muitos anos desconectada disso, né? E entender quais são esses talentos, esses dons, essas medicinas que você tem para compartilhar com o mundo, aprender a empacotar isso de uma maneira que pode ser de fato compartilhada e gerar uma renda para você poder viver de fazer aquilo que você ama, que você nasceu para fazer. Eu acredito que cada pessoa nasceu para alguma coisa, tem um propósito, tem um porquê de estar aqui. Todo mundo tem um porquê, não existe erro na humanidade, ninguém está aqui por acaso. Eu acredito que, assim como tudo na natureza, toda árvore tem um porquê, todo animal tem um porquê, e nós somos um animal da natureza. Então, nós também temos uma função, cada um de nós. Como eu acredito nisso, essa autenticidade, ela é isso. Não é só, eu sou autêntica, então eu falo tudo que eu penso. Não é isso. Eu quero ser quem eu nasci para ser. Isso, para mim, é autenticidade. E eu acredito que isso transparece no seu trabalho, quando você se conecta com essa verdade interna, e isso vende, a verdade vende. Tem o meu querido amigo Vinhas aqui do Brasil que fala sempre isso, a verdade vende. O Rodrigão diz isso. Então, há aqui duas coisas que são muito interessantes. Primeiro qual foi o clique quando tu eras advogada? Qual foi o clique? Nem percebi, eu trabalho com advogados, ou seja, uma das minhas empresas trabalha com advogados. E eu sei que há ali uma época entre os 35 e os 40 anos, e os advogados começam-se a perguntar se é aquilo que querem. É muito comum. E qual foi o momento, assim, um clique, se é que houve assim um momento, ou se foi um conjunto de momentos, que fez com que tu dissesse, não, isto não é para mim, quero mudar de vida, vou mudar de vida. Isso é o primeiro. A segunda questão é, depois, como é que daí dás o salto para a parte do marketing? Ou seja, como é que depois começaste a agarrar no Facebook e a fazer todas as estratégias no Facebook? O clique, Ricardo, foi assim, na verdade, desde criança eu sempre quis ser escritora. Eu tenho fotos aqui, achei recentemente, minha mãe encontrou até na casa dela livros que eu escrevi com 10 anos de idade, com menos até de 10, eu até recuperei esses livros, botei posts até para as pessoas verem que é verdade, eu já fazia livro, fazia capa, grampeava, e eu já tinha essa clareza do que eu queria fazer da vida. Só que aí, por conta, né, de sempre ouvir da família, dos professores, de tal, que
isso não era uma carreira, né, sólida, que isso podia ser um hobby. Eu acreditei e fui para a advocacia por isso. Realmente existe essa crise, né, dos advogados. Quando vão passando um pouco dos 33, 34, aí já atinge. Eu acredito que por quê, né? Porque eles seguiram um roteiro da vida, né? Essa mitologia social de faculdade, emprego, casamento, casa própria, filhos, e seguiram aquilo tudo. O direito é uma carreira, a advocacia é uma carreira que, se, né, bem organizado, se você for estudioso, bem organizado, usar softwares bons e tudo mais como o seu, você faz um bom dinheiro, e aí você chega num ponto e fala, poxa, eu já fiz tudo que a vida pedia de mim, segui todo o script da vida e não tô feliz. Então, para mim, isso já tinha dado esse clique há muito tempo, de que eu não estava feliz, eu já tinha feito tudo que eu podia fazer, e até ir para o exterior, fazer um mestrado numa faculdade Ivy League, né, de ponta, e não estava feliz. Então, eu sabia que eu só ia ficar feliz quando eu fizesse aquilo que eu nasci para fazer, que era escrever. Só que não acordar 4 da manhã para poder escrever como um hobby, e sim poder viver de fazer o que eu queria fazer. E aí, em 2012, eu tive a oportunidade, quando a gente não ouve o chamado volta cada vez maior e cada vez mais forte, né? E aí deixa de ser gostosinho, eu gosto de contar. Ele começa com uma inspiração, às vezes você lê um livro, você encontra um vídeo do Ricardo, aí você fica com vontade de fazer alguma coisa, aí você vai num curso, vai num evento ao vivo, fica empolgado. Se você não entra em ação, aí os chamados começam a ser mais chatinhos, você vai ficar doente, você perde alguém, você passa por um divórcio. Então eu já tinha ficado doente, eu já tinha perdido pessoas, eu já tinha passado pelo divórcio, e aí só faltava mesmo uma demissão. Então em abril de 2012, a empresa que eu trabalhava teve uma reestruturação e 10% ou um pouco mais da empresa foram desligados, e eu fui uma das pessoas que fui desligada. E ali foi um momento de virada para mim, porque eu já estava num processo seletivo para ir para uma outra empresa. Então, para mim, poderia ter sido ótimo. Falar, poxa, peguei esse cheque aqui, agora ainda vou sair, que eu já ia sair mesmo, vou sair. Só que eu falei, cara, o universo está me dando algum sinal. Ele me deu um cheque, porque eu falava assim, não posso parar de advogar, porque eu preciso fazer o dinheiro. Aí o universo me deu o dinheiro. Eu falei, esse dinheiro aqui dá para eu ficar 1 ano sem trabalhar, se eu baixar o meu custo de vida. Então, eu também usei muito o essencialismo, o minimalismo, a simplicidade. Eu falo disso muito nos meus 2 últimos livros, né, da importância da simplicidade. Você entender o que é essencial para você e o que é só importante. Então, eu mudei de casa, eu joguei metade das minhas coisas fora, doei metade das minhas coisas, vendi, e fui para uma vida que era metade exatamente do custo, para poder fazer aquele dinheiro durar o dobro do tempo. E comecei a escrever esse blog na época, né, no Facebook, uma fanpage. E para mim, uma coisa que me ajudou demais a ter o clique mesmo de, poxa, eu não vou voltar, foi 2 perguntas do livro do Tim Ferriss, o Trabalho 4 Horas por Semana. Não sei se é essa tradução aí exatamente em PT, né? 4-Hour Work Week. E ele fala assim, se acontecer o pior cenário ao você fazer o que você quer, qual é esse cenário? E aí eu pensei assim, qual é o pior cenário? O pior cenário eu não conseguir fazer nada, meu livro não vender nada, eu não ganhar dinheiro nenhum, esse dinheiro acabar. E aí o pior cenário seria eu ter que voltar a advogar, né? E isso era tranquilo, porque eu tinha um currículo muito bom, eu estava sempre nos Latin Lawyers da vida, como os destaque do Brasil, da América Latina, não sei o que, era fácil conseguir, meu currículo era muito bom. Então, a segunda pergunta, né, quanto tempo você demoraria para se recuperar? Não falei nada, 1 mês, talvez, para mandar currículo, fazer entrevista e começar a trabalhar. E aí eu pensei assim, não, mas esse cenário não é o único cenário. Qual seria um cenário muito ruim, mas que eu não voltasse a advogar, porque eu não quero voltar. Se eu não tiver dinheiro nenhum, eu posso me mudar do Rio, porque o Rio, mesmo baixando meu custo de vida, é uma cidade mais cara aqui no Brasil. E eu posso ir para uma cidade no interior da Bahia, lá no Nordeste, que é um lugar mais de praia, mais, né? Eu falo inglês muito bem, sou professora desde 15 anos de idade. Eu arrumo um emprego numa pousada, numa ilhazinha de pescador, alguma coisa assim.
me dão um quarto para eu morar na pousada com meu filho, ele é pequeno ainda, boto na escola pública e com meu salário eu fico lá comprando peixe dos pescadores e fico de boa. E vou conhecer gringo, vou conhecer gente do mundo todo, vou escrevendo meus livros e tal. Falei, olha, se pá que esse cenário não é tão mal assim. Eu comecei até a querer esse cenário. Eu falei assim, esse cenário poderia ser maravilhoso. Esse pior cenário, ele não é eu passando fome debaixo da ponte. É eu num lugar maravilhoso, numa praia, na Bahia, conhecendo gente. Não vou fazer o dia inteiro o que eu amo fazer, mas também não vou fazer nada que vai me agredir minha alma, né? Como a advocacia agredia demais a minha alma. Porque eu busquei o direito porque tem o valor da justiça muito alto e, infelizmente, ao menos aqui no Brasil, o direito não é o mundo da justiça que eu imaginava, né? É um outro mundo muito diferente e me agredia demais estar naquele mundo. Então, esse foi o clique, assim, para mim. E aí, falando, né, da sua segunda pergunta, o marketing, como é que surgiu, né? Como eu te falei, eu estava escrevendo sobre não ter mais carro, decidi me mudar para um lugar menor, simplificar a minha vida, não voltar para a advocacia, viver de fazer o que eu amo, seguir minha paixão, seguir os sonhos e estava escrevendo sobre isso e as pessoas queriam que eu desse coaching para elas. Quando elas queriam o coaching, eu comecei a atender, aí vieram novas pessoas me perguntando como é que eu conseguia cliente na internet. E aí eu comecei a escrever e dar aulas, né, sobre o marketing digital, na época ainda só o marketing de relacionamento. Eu não tinha site, isso também é muito legal de compartilhar para quem está começando. Ficam botando 1001 pilares. Eu só posso começar quando eu tiver um logo. Exatamente. Eu preciso contratar um designer para fazer um logo para mim e um site. Olha, eu não tinha site. Logo e site. Muito focadas com esse negócio de logomarca e site. Eu não tinha uma logomarca, eu não tinha um site, eu não tinha uma conta no Instagram, um vídeo no YouTube, eu não tinha nada disso. Eu só tinha uma fanpage no Facebook, onde eu escrevia posts, só isso. E ali vinham pessoas. E aí foi quando eu fui para a High Performance Academy do Brandon Bouchard em 2013. E lá, nessa época, foi em outubro, nunca me esqueço, outubro de 2013, e eu tinha na minha lista de espera... Outubro de 2013. Isso foi onde? Foi onde? Em Santa Clara. Em Santa Clara. Pois, porque em outubro de 2013 eu estava em Phoenix com o Jeff Walker. Tá vendo? Coisas paralelas. Olha só. E em 2014 eu conheci o Jeff. No ano seguinte. Então, em 2013 eu estava lá no Brandon. E é um evento de alta performance, não era de marketing, né? Embora ele tenha muitos eventos de marketing, eu não estava lá para aprender o marketing. Eu me interessei por essa parte da alta performance e fui lá. E lá ele sugeriu que a gente se estabelecesse algum desafio e botasse um prazo de 90 dias. Como eu tinha mais de 200 pessoas na minha lista de espera do coach e não tinha como, eu atendia 23, 24 pessoas ao mesmo tempo, nem no ano inteiro seguinte eu ia conseguir atender 200. Então eu falei assim, eu vou fazer um programa online de coaching. Só que não existia no Brasil nenhum programa online de coaching. Aliás, até hoje ainda não existe um programa pelo menos como o meu, completo, que seja, né, não seja pontual, específico de um determinado emagrecimento, que é geral, que é para a tua vida toda, corpo, mente, emoção, espiritualidade, não tem. E lá atrás não tinha. E eu falei assim, gente, será que não tem no mercado porque não tem esse mercado? Ou é uma coisa que ninguém pensou, ninguém teve coragem de fazer? O que é? Não sabia. Falei, vou tentar. Então, fiz o primeiro programa online de coaching aqui no Brasil. Em 2013, em dezembro, ou seja, 2 meses depois, eu lancei um beta. Isso é uma coisa também muito legal para quem está aí começando. Você não precisa começar fazendo o curso. Porque aí já entra, né? Depois do logomarca do website, o que você quer? Um videomaker para filmar o seu curso com a câmera profissional. Não fiz nada disso. Eu vendi para 20 pessoas, uma turma beta, né? Uma MVP. Aí vocês usam o MVP também? Do Minimum Viable Product? Né? Um produto mínimo viável, que era 20 pessoas, e eu vou entregar ao vivo e eu vou vendo se é isso mesmo que as pessoas querem e se, inclusive, esse meu método de coaching funciona no online. E aí, eu entregava numa ferramenta muito semelhante ao Zoom. Na época, não lembro qual era, mas seria como se fosse o Zoom ou o Google Hangout. Mas eu não tenho conta do Zoom profissional. Faz no Google Hangout. Pare de dar desculpas. E aí, comecei a entregar. Só que eu vi que estava dando certo
e resolvi fazer o lançamento mesmo em janeiro. Oh, mas eu não tenho dinheiro para comprar o curso Jeff Walker ou comprar um curso para aprender a lançar. Se esse é o seu caso, bem-vindo ao meu mundo. Eu também não tinha, porque eu não ia pegar o dinheiro da comida, aluguel e escola do meu filho para gastar em curso de Jeff Walker. Então, o que eu fazia? Vocês podem super fazer também, e vocês são alunos do Ricardo, então vocês já têm uma enxurrada de informação sobre como vender os seus produtos. O que eu fazia, que não tinha o Ricardo na época, não tinha ninguém ensinando marketing assim, de graça, igual vocês têm acesso hoje em dia, eu pegava os vídeos de lançamentos do Jeff, do Brandon, da Marie Forleo, de gringos, porque no Brasil não tinha ninguém lançando, fazendo grandes lançamentos. Então eu pegava os gringos e eu assistia aqueles vídeos com o botão do pause e caderno na mão, e cada frase que a pessoa falava, eu anotava o que ela estava falando. E eu fiz a engenharia reversa dos lançamentos de vários top players do mercado americanos e peguei aquela estrutura, falei, tem uma estrutura aqui que é parecida nesse galera, eles são muito diferentes entre eles, mas a estrutura do que eles estão fazendo é parecida. E aí desenhei o meu lançamento, escrevi minha copy baseado na estrutura que eu peguei de orelhada, né, por engenharia reversa de pessoas que já estavam no mercado há mais tempo. Ou seja, estavas a ver um padrão. Não sabia exatamente o que era, mas vias um padrão. O padrão do PLF, eu estava vendo que existia, né? E que eram 4 vídeos, e o primeiro, todo mundo do primeiro vídeo falava uma certa coisa, no segundo uma certa coisa, no terceiro uma certa coisa, e no quarto abria as vendas. E eu falei, vou fazer 4 vídeos, fiz a mesma coisa. Então eu fiz um lançamento usando a fórmula de lançamento, porém, sem ter estudado a fórmula. Usando a fórmula de lançamento em engenharia reversa. E aí, o que aconteceu? Eu não tinha uma lista enorme de pessoas, nada disso, tá? Nessa época eu já tinha aí aí já tinha o site e uma lista pequena, né? Talvez de 3, 4, 5 mil pessoas. A lista do lançamento tinha 1.200 pessoas, para a gente abrir aqui os números, né? E aí, dessas 1.200 pessoas, eu fiz suficientes vendas para fazer R$270 mil. Uau! Isso em 2000 e... É muito bom, em 2014 de janeiro. Muito bom. Né? E aí eu fiquei com muita raiva, Ricardo. Eu fiquei muito braba. Mas por quê? Porque eu falei assim, se eu não estudei o negócio, já fiz quase 300 mil, imagina se eu tivesse estudado, eu teria feito 1 milhão. Aí eu falei, agora que eu tô com dinheiro, eu vou estudar. Porque aí o que acontece, né? Naquele momento, quando eu fiz quase 300 mil, eu acho que também é um momento chave e que quem está começando, eu gosto muito de compartilhar isso. Talvez você já tenha feito aí seus primeiros lançamentos, e aí você está indo e começou a dar certo, e você vai fazendo um dinheiro. E aí, como você está vindo de uma época onde você não estava fazendo, né, não estava dando certo, ou você não estava fazendo dinheiro com o que você ama e tudo mais, você tem uma bifurcação. Ou você vai escolher o caminho do medo e da escassez, tipo, vou pegar esse dinheiro agora e vou investir, vou fazer uma poupança, vou ficar com esse dinheiro para mim, porque, nossa, meu dinheiro eu não posso... Imagina, eu tinha meu filho, meu dinheiro já estava quase acabando quando aconteceu esse lançamento, eu tinha mais, acho que em torno de uns $10 mil para todo o resto da vida. E só a escola isso era R$20 mil na época, a escola do meu filho custava 5 mil, ou seja, dava mais 4 meses de escola, mas fora aluguel, comida, todo o resto. Então, eu poderia ter escolhido esse caminho do medo, de escassez, não, agora eu vou pegar esse dinheiro, porque aí já garante mais 1 ano, 2 de uma boa vida. E eu falei, não, agora eu já entendi que eu sou capaz de criar dinheiro on demand. Então, eu vou aprender mais sobre isso. E aí, eu peguei esse dinheiro e aí, sim, comprei o PLF, fui para o Experts Academy, fui para o PLF, conheci o Jeff, fui para os Estados Unidos. Aqui ainda não tinha. Eu não conhecia e não via hoje como né, no mercado daqui, pessoas... Sim. 1000 eventos e coisas acontecendo igual eu tenho hoje, né? Então, despenquei lá para os Estados Unidos, ou seja, eu gastei dinheiro, aquele dinheiro todo eu gastei. Eu fiz viagem, comprei curso, só naquele ano, acho que fui mais 6 vezes nos Estados Unidos. Fizeste investimento em ti próprio, não é? Isso. E isso é muito legal também de compartilhar com quem está começando, né? E até com quem está intermediário, porque às vezes você fica assim, não quero gastar o dinheiro. Isso não é um gasto, isso não é um custo, isso é um investimento. Quando você paga valor para, por exemplo, ir num evento do Ricardo, isso não é um gasto, isso não é um custo, isso é um investimento.
Só deixa de ser um investimento e se torna custo se você for lá, anotar um monte de coisa no seu caderno, chegar em casa e guardar o caderno na gaveta e não fazer mais nada. Se você fizer isso, se tornou um custo. Agora, se você abrir esse caderno e dali você tirar suas melhores sacadas, seus melhores insights e colocar numa lista de ações que você vai tomar e você implementar, que foi o que eu fiz no primeiro evento que eu fui do Brandon, aquilo virou um investimento. O dinheiro que eu gastei para ir para aquele evento do Brandon voltou milhões de vezes para mim. Foi, sei lá, $1.000 para eu estar lá e voltou, na época, R$270.000, seria Uns $50.000, não? quase 100 mil, quase $100.000. Na época o dólar era R$2. Então foi um investimento que valeu muito a pena. Então foi assim que eu comecei no marketing. E aí eu estudei. Então falei, vou estudar, vou lançar de novo. Em janeiro eu fiz esses 270 mil. Em maio eu fiz já 500. Então já dobrei o lançamento. E acho que em agosto eu fiz mais 600. Então só naquele ano de 2014 eu fiz mais de 1 milhão em vendas, mas ao longo do ano, né? Só para situar, milhão de reais. Não falar em reais, só para reais. E lembra que eu tinha prometido para meus alunos que eu ia mostrar para eles como que fazia 100 mil em um ano, né? E aí eu fiz 1 milhão. Vezes 10, vezes 10. Gente, agora eu já mostrei para vocês. Vamos encerrar a membership. E aí no ano seguinte, no próximo lançamento, depois desse de agosto, foi acho que janeiro de 2000 ou fevereiro de 2015. Aí foi um lançamento já de 1.400.000. E aí foi o primeiro? Foi o primeiro 7 em 7 do Brasil e da América Latina. Na época também ninguém tinha feito, né? Um 7 em 7. E aí isso daí realmente me colocou num lugar, né? Não só no Brasil, mas no mundo, de destaque no marketing. Eu falava, gente, mas eu não sei nada de marketing. Eu só segui o que estava ali e deu certo. Eu acredito que, por que deu certo, né? É uma combinação muito feliz dessa autenticidade, ou seja, de ter me reconectado com quem eu sou, entender quais são as minhas medicinas que eu tenho para compartilhar com as pessoas, colocar isso demais no meu conteúdo gratuito, dar o melhor do meu conteúdo gratuitamente, gerar muito valor para as pessoas antes de sequer considerar. Eu fiquei mais de um ano escrevendo, até eu vender alguma coisa, comecei lá em 2012, fui vender em dezembro de 2013. Mais de um ano e meio depois que eu já estava dando, como diz o Gary Vaynerchuk, né? Jab. Até eu chegar no right hook, passou um ano e tanto, né? Foi até demais, mas é que eu não sabia, eu não tinha um mentor, um coach, ninguém para me orientar, tipo, vende alguma coisa logo. Então, foi muito legal essa jornada, porque essa combinação da autenticidade com o básico bem feitão. E às vezes você acha que é uma estratégia fenomenal que você tem que aprender, super avançada. Mas não foi assim. Para mim foi aprender o básico e fazer o básico muito bem feito. É verdade. Não achas que às vezes... Não significa câmera cara, equipe de 15 pessoas de vídeo. Não é isso. É muito bem feito o conteúdo, uma copy bem escrita. E era filmado na minha casa, descabelado, sem maquiagem, de regata, roupa de yoga, uma câmera bem simples. Era tudo muito simples. Sim, e não achas que às vezes as pessoas veem o processo, veem os passos que têm que dar, o espaço até básico, mas depois põem-se a inventar? Sim. Só porque acham que deve ser assim? Com certeza. As pessoas fazem muito isso, né? Eu vejo direto isso acontecer. E uma coisa muito legal, Ricardo, que eu vejo aqui, é que às vezes você estava falando isso do básico, né? E a gente estava conversando antes, e muitas pessoas, às vezes até muito avançadas, quando começa a desandar o negócio, elas voltam para o básico. Eu, pelo menos, e nesses anos todos os momentos em que ou teve uma crise econômica no Brasil, ou, né, nesse momento mesmo da pandemia, ou alguma crise dentro da minha empresa, alguma coisa assim, a gente falava, peraí, então vamos parar com isso tudo aqui que é firula e vamos voltar por um básico muito bem feito. A gente fez muito isso agora durante a pandemia. Entender quais são as coisas que realmente dão muito resultado e focar bastante em ampliar essas coisas, o nosso 80-20. Achas que também ajudou o facto de estás numa situação em que falhar não era opção? Sim. Eu falo no meu livro, né? O Queimei os Barcos, aquela velha
frase, né? Eu usei bastante isso na época para mim, né? Eu queimei muito meus barcos quando eu estava no Brandon, porque quando falei que o meu último dinheiro era $10 mil em janeiro, em outubro era $20 mil. Aí ele fez um pitch lá e eu comprei a certificação de coach de alta performance e era $10 mil, ou seja, era metade de todo o dinheiro que eu tinha da vida. E ali realmente, aqui no Brasil a gente fala que a água bateu na bunda. Então, a água bateu na bunda e eu falei assim, agora eu tenho que recuperar esse dinheiro, porque eu não posso, esse dinheiro não é meu só, ele é do meu filho. Eu tirei um dinheiro que era da escola do meu filho e eu falei, eu tenho que recuperar, porque meu filho precisa continuar indo para a escola. E foi a necessidade, o gatilho da necessidade. O gatilho da necessidade. Eu adoro essas expressões. Há expressões brasileiras que são simplesmente deliciosas, porque demonstram mesmo, põem uma imagem na nossa cabeça que funciona. Mas isso é muito, muito interessante, porque é engraçado que eu, quando fui para os Estados Unidos para estudar com um senhor japonês de Karate, e depois no ano seguinte tornei-me campeão do mundo, quando fui convidado, não tinha dinheiro nenhum, zero, não tinha dinheiro, e eu precisava de, na altura, se fossem dólares, cerca de $2.500, e eu não tinha, os meus pais não tinham. Então andei a trabalhar, vendi coisas, fiz 31 por uma, como a gente costuma dizer em Portugal, fiz 31 por uma linha, que acho que no Brasil não faz sentido. Não. mas depois fui e foi a melhor coisa que podia ter feito, porque isso mudou completamente a minha forma de estar e a minha forma de ser. E isso é uma coisa que tu falas muito, em atitude para a vida, em espiritualidade, porque é engraçado que eu já ouvi muitas pessoas a falar sobre mindset, sobre espiritualidade, sobre toda essa área mais de desenvolvimento pessoal, mas que muitas vezes ficam perdidas na subjetividade. E tu és uma pessoa que também é muito prática, ou seja, tem que funcionar, porque se não funcionar não vale. E como é que tu vês isso também encaixado depois aqui fazendo aqui um bocadinho a ponte para o marketing, para a forma como também tu vês o marketing? Olha, para mim, isso daí eu brinco, né, que é mais uma das minhas medicinas. Eu tenho uma facilidade muito grande de pegar qualquer coisa que seja muito profunda ou muito difícil, muito cabulosa, muito teórica e trazer para a prática. Para mim, eu já tinha muito esse olhar pragmático que depois no coaching encaixou muito bem, porque é uma ferramenta muito de trazer para ação, né? O coaching. Então, eu acho que eu sou muito boa coach, porque eu já tinha esse talento, né, de trazer para ação qualquer coisa. E funciona dos dois lados, funciona na espiritualidade, né? Meu último livro chama Buda Dançando numa Boate, vai sair aí em Portugal. Isso é importante, já agora, diz-me só quais são os livros que já saíram em Portugal e que... Em Portugal só saiu por enquanto esse daqui, que é o Escolhe a Tua Vida. Esse aqui é aqui no Brasil a edição nova que está saindo agora, Escolha a Sua Vida, aí deu uma leve traduzida aqui no título. E saiu aí em fevereiro de 2020, logo antes da pandemia. Então, né? Mas agora vai sair no ano que vem o outro, que é o último, que é o Buda Dançando numa Boate, que é um livro que fala exatamente disso. São 5 hábitos de espiritualidade na prática. E aí tem gente que vai ser assim, meditação, alguma coisa assim, é coragem, é presença, a gente fala de coisas... E não é também assim, o momento presente é sempre perfeito, que eu também falo, mas como é a entrega no dia a dia? Como é que é a coragem no dia a dia? Como é que é a presença no dia a dia? Como é que é a gratidão no dia a dia? Simplicidade. Então, a gente fala desses hábitos e no marketing eu vejo que é a mesma coisa. Às vezes as pessoas se colocam, se impõem muitos pilares, coisas que tem que acontecer, requisitos, pré-requisitos, logomarca, um website, um web designer para fazer um site lindo e 1000 coisas. E quando trazer para a prática de um jeito mais, talvez, improvisado, num primeiro momento, que não quer dizer que você não possa aperfeiçoar, né? Mas é muito bom você já colocar em ação, porque isso eu aprendi com o Brandon. Você não consegue atingir a perfeição, se você se diz perfeccionista, fazendo um plano perfeito, porque o plano é um plano, mas quando você entra em ação, você vai ver que precisa de ajustes aquele plano, né? Então, quem é o verdadeiro perfeccionista somos nós, que
pegamos um aprendizado e colocamos em ação muito rápido. Para quê? Eu quero errar o mais rápido possível, para eu poder aperfeiçoar e chegar numa perfeição, acho que nem existe, né? Mas na melhor versão que eu puder, o mais rápido que eu puder. E quem fica se segurando, não, porque eu quero fazer 5 cursos antes e ir na mentoria de não sei quem, no evento de não sei quem, até eu gravar um vídeo do YouTube. Nossa, se você vir os meus primeiros vídeos no YouTube, eu não sabia nem falar, mas eu sabia que eu tinha que fazer. Então, eu falei assim, olha, eu acho que não tem outro jeito de eu aprender a falar e a fazer um vídeo no YouTube, a não ser fazendo, porque também não tinha dinheiro para pagar um curso de aprenda a falar para a câmera. Eu não tinha essa grana. Então, eu falei, eu tenho 2 caminhos, né? Ou você tem um mentor, um coach de vídeo que vai te orientar, ou você vai fazer até você aprender. Eu fui nesse caminho mais duro. Mas... Realmente é muito interessante ver quer dizer, no marketing online, digital, etc., nós tivemos um percurso paralelo e que tu começaste a seguir mais o Brandon, eu estava a seguir mais o Jeff. Qual é que tu achas que foi a importância de ter assim, no fundo, ter um mentor, não é? Ter alguém que pudesse seguir e que tinha conhecimento comprovado, fazia o que falava. Não é? Porque eu agora vejo muitas pessoas, porque eu estou nisto há 25 anos, eu não estou cá há 2 dias, estou cá há 25 anos. Eu já estou no meio digital desde 1993, na altura nem sequer se falava em marketing online, né? Mas esse seguir essas pessoas teve um grande impacto em ti. Mas como é que tu vês isso? Qual é que foi a tua importância? Qual é que foi a definição? O que é que diz acerca disso? Extremamente importante, porque, veja, até o meu primeiro lançamento, mesmo depois que eu já tinha conhecido o Brandon, mas eu não tinha conhecido ainda o lado do marketing, eu estava fazendo tudo na engenharia reversa. E na engenharia reversa, pode dar certo? Pode também não dar. Eu dei uma sorte ali, né? E a minha sorte ali também está muito atrelada ao fato de eu ter ficado 1 ano e meio, quase 2, produzindo muito conteúdo muito bom gratuitamente, dando o melhor que eu tinha para dar. Até porque eu não estava nem pensando se eu ia vender alguma coisa depois, eu estava só compartilhando, realmente. Não foi uma estratégia, eu vou dar muito conteúdo. Eu não sabia nada de marketing quando eu comecei a escrever na fanpage, então eu queria mesmo compartilhar. E isso trouxe deu frutos depois, futuramente. Mas você aí que está assistindo no ano da graça de 2020, não é mais uma opção você fazer as coisas sem estudar, porque hoje tem muita informação e conhecimento distribuído gratuitamente ou por um valor muito irrisório. Não é igual lá atrás. Lá atrás, com cada coisinha que eu queria aprender, custava $2.000. E tinha que viajar para os Estados Unidos. Eu tinha um filho de 3 anos, mãe solo. Então, teve todas essas dificuldades. Hoje em dia, eu segui com o Brandon. Eu conheci o Jeff em 2014, então aprendi muito com ele também. Considero também que foi um grande mentor para mim no começo da minha jornada. E a importância é acelerar, né? É você ir mais rápido e sem tanto sofrimento, sem ter que aprender errando, né? Eu aprendi uma coisa uma vez, Ricardo, que nunca mais eu esqueci. Não lembro com quem. Eu sou igual você, eu gosto de dizer com quem que eu aprendi, mas hoje essa eu não lembro porque faz muitos anos. Mas eu aprendi que os sagitarianos... Aí fala sagitariano também? Sim. O sagitário. Nós dizemos sagitário. Sim. Eu sou sagitariana. Então, eu aprendi que os sagitarianos, eles têm um impulso por reinventar a roda. E quando me falaram isso, eu me identifiquei completamente. Falei assim, nossa, totalmente. Eu sou super destemida, eu quero fazer. Só que muitas vezes eu tenho a tendência de querer fazer do meu jeito. E aí eu vou lá e eu reinvento a roda. Como se eu fosse, por exemplo, querer escrever um livro e nunca pegar um livro sobre escrever. Eu vou inventar da minha cabeça como é que escreve um livro. Vou inventar da minha cabeça como faz um lançamento. A engenharia reversa, né? Isso é uma coisa bem sagitariana. E desde que eu descobri isso, eu me policio muito para não deixar esse impulso me dominar. E eu falo, não, eu poderia fazer engenharia reversa de tudo na vida e ficar reinventando a roda? Sim, mas e se eu for lá e der $10.000 para esse cara me ensinar o jeito que ele já está há 10 anos aperfeiçoando e que o meu delta zero já vai ser ali. Eu posso pegar isso depois, aperfeiçoar, e aí eu vou usar
o meu tempero, eu vou dar, né, usar essa minha vontade de criar, mas não criar do zero se eu posso ter um mentor ou um professor, alguém para me orientar, um coach. Então, acho que isso é um mega valor. E no outro dia, Ricardo, eu fiz um post, eu não sei se você viu, mas eu vou te encaminhar, que fala exatamente sobre isso que você tocou assim de leve, mas agora eu vou trazer mais com força, que é o mentor do mentor do mentor do mentor. É verdade. Porque você falou uma coisa importante, que é o mentor que já fez, que tem experiência, como você, um cara que já está há 25 anos fazendo isso, quase a minha idade, e que tem todo não só conhecimento, mas também já criou processos, estruturas e passo a passo que uma pessoa que está no zero consiga seguir. Não é só que você já fez aquela coisa. No dia que eu fiz o meu primeiro 1 milhão, não necessariamente eu sabia ensinar uma pessoa no dia seguinte a fazer 1 milhão, porque eu não tinha os processos todos. Eu tinha ainda que fazer o debrief disso para eu entender como que eu fiz para poder ensinar pra alguém. E aí eu teria que ensinar para alguém como uma versão beta para eu entender se, além de eu fazer 1 milhão em 7 dias, eu consigo ensinar para alguém. Porque o fato de você conseguir fazer uma coisa não quer dizer que você vai ser bom em ensinar isso. Então, enquanto você como mentor, não só você já tem que ter trilhado aquele caminho, como você tem que ser um bom professor cujos alunos, de fato, conseguem também trilhar aquele caminho e também ter os resultados. E aqui, no Brasil, pelo menos, o que eu tenho visto muito, é o mentor que jamais fez aquilo que ele está mentorando a galera a fazer. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo. Um coach, e aí, de repente, ele não consegue cliente nenhum. Ele tá lá, ele só consegue cliente gratuito, pro bono, e aí não consegue cliente, não vive de coaching. Mas ele descobre que, de repente, só porque ele tem um Instagram lá meio, né, que ele bota muito post e tal, chega um coach que sabe menos ainda que ele e pergunta assim, você pode ser meu mentor? Porque você faz esse Instagram e tal. E aí ele percebe que é mais fácil ele conseguir cliente coach do que cliente de coaching. E aí ele começa a ensinar coaches a viver de coaching. Ou a pessoa do marketing digital, mesma coisa. A pessoa estuda um pouquinho de marketing digital, mas nunca lançou, ou lançou, não deu certo. E ele começa a perceber que é mais fácil ele vender mentoria de marketing digital do que realmente pegar o marketing digital e vender uma caneca para uma pessoa, um livro. Ou caneca da Berry. Né? Caneca da Berry. E aí, ele começa a vender essa mentoria para a pessoa. Só que ele não só não sabe fazer, como ele também não sabe nem se ele sabe ensinar alguém a fazer, né? E aí, isso vira o que eu acho que é o esquema de pirâmide dos anos 2020, né? Por quê? Dos anos 2000. Por quê? Porque aquela pessoa que não vive de marketing digital ensina marketing digital. Aí, aquela outra pessoa que aprendeu aquilo, ela também não consegue vender nada, mas ela começa a conseguir vender a mentoria de marketing digital. E aí é a mesma coisa no coach. É o coach que ensina a viver de coach, mas ele vive, na verdade, de ensinar a viver de coach. Aí o outro também começa a ensinar para alguém que está no andar de baixo, aí começa a ensinar alguém para estar no andar de baixo, e que alguma hora isso vai dar problema, né? Vai dar problema.